Bom dia, meninos. Hoje a gente vai retomar, o assunto de forças e estratégias aplicadas, para reduzir essa força utilizada, que são as ferramentas simples, como a alavanca que a gente viu na aula passada, plano inclinado, que são as aplicações de força para reduzir a intensidade da força e facilitar os trabalhos do dia a dia, Então, nós vimos a alavanca, que a alavanca tem ponto fixo, braço de resistência, braço de potência, E a fórmula física dela é multiplicação do braço de potência vezes o braço de resistência tem que ser igual à força de resistência vezes o braço da resistência. Então, força, potência tem que ter o mesmo valor, Deixa eu aumentar aqui para visualizar melhor. Força da potência tem que ser multiplicado pelo braço da potência, essas duas coisas atuando tem que ser igualzinho a força vezes o braço da resistência. Então, o que está de um lado tem que ser igual à multiplicação do outro lado. Então, essa é a fórmula que você vai ter que utilizar para descobrir, às vezes, qual é o braço, o valor do braço ou o valor da força de ambos os lados. Nós paramos na aula passada na explicação de roldanas, Roldana também é um tipo de instrumento utilizado para redução da força. Tem dois tipos de roldana, tá? Nós temos uma roldana representada aqui em A, que é chamada de fixa, porque o eixo dela fica fixo, e aí você só movimenta os braços de tração aqui, ó, a corda, a tração de cá e a de cá, isso aqui rola sobre a roldana, tá? E ela fica sustentada com eixo fixo. E a gente tem um tipo de roldana que ela fica no meio do processo, tá? E aí o eixo dela é móvel, é ele que fica com a força-peso. Então, esse tipo de roldana aqui. Todos os tipos de roldana, eles sempre invertem, mudam o sentido e a direção da força que é aplicada. Então, eu quero levantar esse objeto aqui, saquinho de areia. Para levantar o saco de areia, eu tenho que aplicar uma força na direção, vertical para cima, de baixo para cima. Mas se eu colocar uma roldana, eu vou utilizar uma força em plano, às vezes, inclinado e de cima para baixo. Então, eu vou inverter o sentido e a direção da força. Todas as roldanas fazem isso, invertem o sentido e a direção da força. E elas são capazes de também reduzir a metade a força utilizada para elevar ou movimentar qualquer corpo, tá? Elas fazem a redução para metade. Bom, sobre aí a questão do Código de Trânsito, Código de Segurança de Trânsito, ele traz um monte de itens obrigatórios para a segurança dos veículos, E um deles é o pneu. O pneu ele é muito importante para a segurança do carro. Por quê? Porque o pneu, normalmente, quando ele está novo, ele vem com sulcos. O que é sulcos? Essas reentrâncias na borracha aqui, ó. Tá? Esses sulcos da borracha eles são importantes principalmente para asfalto molhado ou chuva. Por quê? Porque a água ela acaba entrando nesse suco e sendo retirada e jogada para não formar uma poça, uma superfície aqui em cima do pneu. Se essa superfície for formada, o pneu perde o atrito com o solo. E aí ocorre o que a gente chama de aquaplanagem. Quando o carro passa rápido sobre uma poça d'água ou um filete de água e ele não consegue tirar essa água do solo e a borracha não encosta, a água e a borracha não têm atrito. E aí o carro perde a direção e pode ocorrer acidentes. Pneus, assim que a gente chama de careca, é aquele que já desgastou a borracha até o nível do suco, ou seja, o suco ficou muito pequeno para conseguir jogar a água toda para fora. E aí esse tipo de pneu careca aqui, ó, ele não é capaz de repelir a água do asfalto e assim muito mais fácil do carro perder, a direção em ambientes mais úmidos ou terrenos úmidos, asfalto molhado ou com chuva.
Então, esse tipo de pneu aqui é proibido pelo Código de Trânsito você rodar com um carro com pneu careca, assim, um pneu gasto, tá? O pneu pode gastar até no máximo esse TWI aqui. Chegou aqui, tem que trocar. Porque isso vai facilitar. Estão vendo aqui, ó, quando o ambiente está molhado, o asfalto está molhado, o pneu com suco, a água passa no suco aqui, ela é jogada para cima e retirada, e o pneu ainda fica com atrito com o solo. Isso permite, né, uma melhor segurança para frenagem, para manter o carro na direção. Bom, quem quiser, né, investigar em casa e fazer essa experiência aqui, ó, utilizando régua, borracha e moeda, tá? Pode tentar fazer aí, que é a experiência de equilíbrio da alavanca. Você vai colocar a régua lá no meio, ponto central dela, com a borracha, e aí vai realizar, né, a colocação de moedas de um lado e de outro para equilibrá-la. Lembre sempre que o braço de potência, né, se o braço de potência for maior, você vai usar metade das moedas para equilibrar duas moedas. Você só usou uma para equilibrar duas, porque o seu braço de resistência é pequeno, está na metade do braço da potência. Tá? Isso aqui é o dobro dessa distância aqui. Daqui até aqui, ó, aqui tem duas vezes essa distância. Por isso que você usou só uma moeda para equilibrar duas. E assim por diante. Né? Bom, vamos então para a correção das atividades. Tá, vocês já realizaram essa atividade e hoje a gente só vai corrigir. Observe aí, é para escrever qual máquina simples que os elementos da fotografia representam. Então vamos lá. Aqui é um pé de cabra, uma ferramenta que tem uma função de alavanca, porque aqui seria o seu ponto fixo, aqui é o braço de resistência e esse grandão aqui é o braço de potência. Então, quando a gente tem esse tipo de estrutura, a gente chama de alavanca. Aqui de cá também é uma alavanca mais simples ainda. O tronco é o ponto fixo, aqui é o braço de resistência, aqui é a força de resistência à pedra, e isso aqui é o braço de potência. Então também é uma alavanca essa imagem. Se você observar essa aqui, isso aqui é uma rampa. Toda rampa é um plano inclinado, é um tipo de instrumento e reduz a força. Em vez de você ter que puxar, levantar, carregar, você empurra e a força de empurrar é menor do que a força de puxar, tá? De tração. Aqui, nesse caso, né, uma chave de boca. Essas chaves de boca elas funcionam como alavancas, porque isso aqui fica o braço de resistência, aqui fica o ponto fixo, e isso tudo aqui vira o braço de potência. Tá? Então, isso aqui é um tipo de alavanca. As ferramentas de casa, né, chave de fenda, tudo, podem ser alavancas. E nesse caso aqui, um guindaste, né, isso aqui é são roldanas que ajudam o guindaste a fazer metade da força que ele precisa para levantar, né, o seu peso. Ó, na questão 2, eles pedem para você assinalar a afirmativa verdadeira ou falsa e corrigir as afirmativas que são falsas, reescrevendo, tá? A primeira aí, em uma alavanca, quanto maior o braço da potência em relação ao braço da resistência, menor é a intensidade da força potente necessária. Tá certinho, lembra lá das moedas? Se eu deixar o braço da potência, que é onde eu vou aplicar a força, bem grande, o dobro do valor do braço da resistência, eu tenho que fazer uma força menor, tem que fazer a metade da força só. Então, quanto maior é o braço da potência, quanto em relação da resistência, menor é a força que eu tenho que aplicar, tá? O braço da potência sempre tem que ser maior na alavanca para você aplicar a menor força. Então, verdadeiro. A próxima. As máquinas simples não ampliam a força, a intensidade da força aplicada nos corpos. Elas não ampliam. Falso, gente.
As máquinas simples são capazes de ampliar a força. Lembra da roldana? Ela amplia a sua força, ela dobra a sua força. Ou seja, se eu for levantar 50 quilos de um saco de cimento no braço, eu vou ter que fazer uma força de maior do que 500 newtons, ou seja, maior do que os 50 quilos do saco para levantar ele, né? Se eu usar a roldana, eu vou ter que fazer uma força só de 25, ou seja, só vou ter que fazer metade da força que eu ia ter que fazer para levantá-la através de uma roldana. Então, a roldana sim amplia a força. Então, como é que você vai corrigir? Excluir a palavra não. Tirar a palavra não. As máquinas simples ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. Então, é isso que a máquina faz. Ela aumenta a sua força. Viu? É mais fácil levantar verticalmente um corpo do que empurrá-lo por meio de um plano inclinado para colocá-lo em uma altura H. Então, se você quiser subir alguma coisa, e ele está falando que é mais fácil você levantar ele com seu corpo ou só empurrar por um plano inclinado. Isso é falso, gente. Nós sabemos que o plano inclinado reduz muito a força que você teria que utilizar para levantá-la até um ponto H. Então, é mais fácil empurrar um corpo por meio de um plano inclinado para colocar ele no ponto H do que levantá-lo verticalmente. Então, é muito mais fácil você ir por uma rampa do que você escalar, subir verticalmente. A rampa diminui a força que você utiliza, vai diminuir a sua energia que você vai gastar. Então, é assim que você vai corrigir. Com uma roldana móvel, a intensidade de força potente vale a metade da intensidade da força da resistência. Verdadeiro. A roldana móvel ela consegue diminuir a intensidade de força potente a metade da intensidade da força da resistência. Então, ela diminui para metade a força que você tem que fazer. Então, verdadeiro. Na próxima questão aí. Estamos vendo uma alavanca mostrada na figura que tem o braço de potência, ou seja, esse bração aqui, ó, daqui até aqui, esse pedação aqui do ponto fixo até aqui, que é o braço de potência, ele é 4 vezes maior do que daqui até aqui, que é o braço de resistência. Então, braço de potência é 4 vezes maior do que o braço da resistência. Sabendo disso, se o peso do objeto que está sendo levantado for igual a 600 newton, ou seja, a força de resistência, o FR, for igual a 600 newton, qual o valor da potência aplicada, da força potente aplicada na alavanca? Do FP aqui, ó. Para realizar essa questão, vocês vão voltar lá na fórmula. Vamos voltar aqui na página para vocês verem a fórmula. Vocês vão ter que usar essa fórmula aqui, ó. Ó, essa fórmula aqui. Força potente vezes o braço da potência tem que ser igual à força da resistência vezes o braço da resistência. Lá no exercício, ele quer saber qual o valor da FP. Então, FP, ou força potente, multiplicado pelo braço da potência. Lá o braço da potência, ele falou que é 4 vezes da resistência. Então, você vai substituir BP por 4BR. 4 vezes BR, que é 4 vezes o braço da resistência. Então, 4 vezes BR é igual a 600, que é a força da resistência, 600 newtons, multiplicado por BR. Como 4BR está de cada igualdade, quando você passá-lo para lá, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 600 vezes BR dividido por 4 vezes BR. Corta o BR, que BR dividido por BR é 1, e 600 dividido por 4 vai ser igual a 150. Então, o valor da força potente lá no exercício vai ser igual a 150 newtons, porque você dividiu, né, por 4 a força da potência. Tá aqui, ó. Vai dar 150 newtons, porque 600 dividido por 4 é 150.
Vai ficar 4 vezes menor a força que você tem que aplicar aqui. Ok? Próximo. Caso o braço da potência tivesse o mesmo tamanho do braço da resistência, ou seja, esse braço aqui fosse do mesmo tamanho para cá, só até aqui, esse igual a esse, qual seria a força de potência aplicada para sustentar o peso de 600 newton? Seria igual. Se eu tenho um braço igual na gangorra, né, a mesma força que eu tenho que aplicar de um lado é igual a do outro. Então, 600 newton é o valor da força. Então, caso os comprimentos dos braços sejam iguais, as forças, potência e resistência também serão iguais. Ok? Então, se o braço de cá for igual do mesmo tamanho do de lá, se aqui tiver que fazer uma força de 600, aqui tem que fazer uma força de 600 também. Bom, observe a fotografia ao lado que mostra um guindaste sustentado por um container. Então, está aqui o guindaste e aqui é o container segurando e levantando ele. Né? Quais tipos de roldana estão sendo utilizados na situação e explica a importância de cada uma. Olha, a gente tem uma roldana do tipo móvel aqui, nesse ponto, e aqui a gente tem uma fixa, que o eixo está fixo, ó, e aqui é móvel. Então, é utilizado nessa imagem roldanas do tipo fixas e móveis. As roldanas fixas mudam a direção e o sentido da aplicação da força. E as roldanas móveis diminuem a intensidade da força, além de alterar também a direção e seu sentido. Então, vocês estão vendo aqui que tem dois tipos de roldana atuando para diminuir a força que o guindaste tem que fazer para levantar esse container. O que poderia acontecer se o equipamento não tivesse roldanas, se o guindaste não tivesse roldanas? Possivelmente, gente, se o guindaste não tivesse roldanas, ele não teria força para levantar o container, tá? Porque a estrutura do guindaste não consegue, né, realizar uma força potente necessária para levantar um guindaste sem a ajuda das roldanas. A roldana diminui, né, a força na metade para ele conseguir levantar. Se eu observar essa imagem, né, o homem puxando e mantendo essa caixa, né, estática, parada, suspensa. Essa força-tração que ele está fazendo aqui está segurando a caixa aqui no alto, sem se movimentar em equilíbrio. Sabendo que o peso da caixa é 184 newtons, e se você observar tem uma roldana fixa e uma roldana móvel, quando tiver uma roldana móvel, gente, sempre a força que você vai aplicar aqui vai ser a metade da força peso do objeto. Então, qual é a força peso? 184. Qual é a metade de 184? 92. Então, a força que você vai usar aqui para segurar essa caixa é de 92 newtons. Em vez de você usar, né, 184 se você não tivesse a roldana. Se segurasse ela nos braços, você ia ter que fazer uma força de 184. Com a roldana, você só faz a metade, que é 92 newtons. Ok? Conseguiram entender aí por que é importante esses instrumentos? Sempre para reduzir a força que a gente usa para movimentar os objetos, né? Ele sempre vai trabalhar ampliando a força que você faz. E aí, ampliando a força que você faz, você consegue levantar coisas mais pesadas, as máquinas conseguem movimentar mais peso. Bom, na próxima aula, meninos, a gente vai falar sobre trabalho, potência e energia, tá? Então, façam bem a leitura desses itens aí, desse capítulo, para que na próxima aula a gente fale sobre, dê a explicação sobre o que é trabalho para a física, o que é potência e como a energia mecânica ela atua e ela se apresenta, né, no meio ambiente, ok? Na próxima aula a gente continua então falando sobre esses assuntos. Até o nosso próximo encontro.